transformações, a arte sempre foi o espaço da reflexão, seja por meio da literatura, música, teatro, artes plásticas, cinema. E com a sustentabilidade não pode ser diferente. Está no ar o programa Biosfera pela sustentabilidade do planeta. A Biosfera sai desbravando a cidade, mostrando pessoas, organizações, lugares que trabalham por um meio ambiente melhor para vivermos. E hoje a nossa visita é na Casa Nexo em São Paulo e em Embu das Artes, a cidade do artesanato, que fica a 30 minutos do centro da capital paulista. Flávia, para começar, hoje a gente vive um momento que pede mudança, transformação. Como artista se vê nesse processo? Eu acho que essa reflexão mais integral do artista pensar sua produção passa por uma consciência de que a sustentabilidade ela não é só uma sustentabilidade ambiental, ela é também uma sustentabilidade social. É também uma sustentabilidade econômica e é também uma sustentabilidade do autoconhecimento. E aí é essa integração que o artista, de certa forma, tem no seu trabalho e começa a ter com mais consciência, fazer escolhas mais conscientes dentro do que possa ser um modo de produzir, de criar e de viver mais sustentável. E a sustentabilidade hoje, ela é uma tendência artística? Eu não diria que é uma tendência artística como como um modelo ou como uma linha. Acho que não. Eu diria que é uma tendência social da gente começar, humana mesmo, da gente começar a viver de maneira mais sustentável. E a arte, ela de certa forma, ela antecede isso, ela ativa isso e ela fala sobre isso, ela reflete esses novos modos de viver. Educação, hoje as pessoas se formam arte educadores, ela está dando chance para valorizar a arte como um grande processo de reflexão sobre os sistemas sociais? Eu acho que ela coloca a arte numa relação muito mais direta com o contexto de gerar comunidade, com o contexto de aprendizagem e dessa tomada de consciência. Então, pensar a arte e educação faz com que a arte se torne um meio de se relacionar, seja com os materiais, seja com uma construção do belo mesmo, com a percepção da beleza, ou com a percepção de um discurso reflexivo crítico, talvez mais politizado até. A gente tem na história da arte vários artistas que trabalharam e que trabalham com essa relação muito direta com o que está no entorno dele, né? Seja para criar símbolos, seja para criar uma poética própria, e especialmente aqui no Brasil, eu acho que aí nesse sentido é uma tendência, né? Nesse sentido é uma tendência da gente de fato se dar conta da riqueza que a gente tem em volta da gente e que não precisa de muito. Se a gente for pensar que a gente realmente pode valorizar muito mais o que a gente tem e cuidar muito mais do que a gente tem, talvez a gente ainda seja um pouco infantil na forma como a gente se relaciona com a biodiversidade, com o meio ambiente, com a forma como a gente se relaciona socialmente. Flávia, quais são os projetos da Casa Nexo que promove essa reflexão entre arte e sustentabilidade? A casa tem um foco que é lugar de convergência, território de influência. Então, no social a gente pensa como é que a casa
está integrada na rua dela, no bairro dela, e como é que ela se relaciona com as pessoas no bairro. E então tem um trabalho também de educação local. É um bairro, o Cambuci, que é um dos bairros mais antigos, é um dos primeiros bairros de São Paulo, é um bairro em transição. Então ele é um bairro ainda muito idoso, mas que cada vez mais tem jovens e crianças. Então trabalhar com essa diversidade local. E a parte do autodesenvolvimento. Tem um trabalho com a praça vizinha aqui, de fazer uma horta comunitária. Então tem uma série de ações. Tem, por exemplo, jantares, então, onde a gente pensa a forma como a gente está se alimentando hoje. Então tem uma diversidade mesmo de ações e de programas e de projetos que a gente está desenvolvendo aqui. Flávia, nesse sentido, como que é o trabalho realizado pelos colaboradores daqui da Casa Nexo? Os artistas que colaboram com a casa, eles têm um trabalho principalmente de intervenção urbana, pública, de performance e trabalham também com as artes visuais, seja as artes gráficas, seja fotografia ou vídeo. Então, normalmente são trabalhos que estão no espaço público e que de alguma forma dialogam com a casa ou que partem da casa para o espaço público. E o teu trabalho em si nesse sentido? O meu trabalho ele é bem poético. Ele tem uma relação bastante profunda com o meio ambiente. E faz essa relação, eu penso uma relação, como é que eu posso construir a partir da imagem uma poesia. Então o meu trabalho ele vai nesse lugar de você encontrar mesmo o belo, nessa relação muito sutil entre o nosso corpo e o meio ambiente que a gente está. A sustentabilidade é uma busca. E por isso é um processo de vida longo.